O livro Alquimia, do Titus Burckhardt, é um clássico no meio tradicionalista, perennialista. Ele é visto como uma das melhores introduções à alquimia, como uma tradição espiritual profunda, em vez de mera química primitiva ou psicologia junguiana. O livro não é um manual prático de operações de laboratório, nem uma análise psicológica. Ele critica essas visões modernas, inclusive, e enfatiza a tradição autêntica. Então, origens egípcias, herméticas, conexão com o sufismo e outras tradições. É um dos melhores livros existentes sobre o tema e eu acredito que essa nossa jornada pelo livro irá ajudar a divulgar a obra. Tem uma versão muito boa do livro da editora Estrela da Manhã, não estou sendo patrocinado para falar isso, mas também creio que vai ajudar a quebrar alguns preconceitos e alargar a visão histórica, e quem sabe pode até ter alguns frutos espirituais no processo. Quem tiver ouvidos, ouçam, quem tiver olhos, que vejam. Espero que gostem. Bom, em primeiro lugar, o Burckhardt ele se concentra em tentar desfazer a visão moderna que se tem da alquimia. Antes de tentar explicar o que a alquimia é, ele vai tentar explicar o que ela não é e como essa visão se origina. Durante o período do Iluminismo é onde começa a surgir a visão de que a alquimia era uma química primitiva e supersticiosa. O alquimista começa a ser visto como um maluco, primitivo, supersticioso, tentando criar ouro em seu laboratório sujo e escuro. Tudo com a intenção de ficar rico e alcançar a imortalidade. Esses homens do passado, gananciosos e supersticiosos, os famosos queimadores de carvão. Mas essa é a leitura mais superficial possível. Agora, se você é um pouquinho mais sofisticado, a opinião que você vai ter sobre a alquimia é que a alquimia era um tipo de psicologia profunda, que os alquimistas projetavam no trabalho dos metais o conteúdo do inconsciente deles. Agora, o problema é, em primeiro lugar, a alquimia ela possui uma doutrina, uma lógica interna invariável, que é basicamente a mesma na Europa medieval, no mundo islâmico, na Índia, na China, e tudo isso durante séculos. Não é possível que uma fraude, que um delírio seja sustentado por tanto tempo e em lugares tão diferentes, de forma basicamente invariável. As operações que eles faziam não eram fins em si mesmo, mas suportes externos, analogias com um objetivo maior. A alquimia, também chamada na sua época de ars regia, né, a arte real, ela tinha como foco a transmutação da alma. E é aqui que nós temos, basicamente, a primeira definição da alquimia. A alquimia como ciência da alma. Na perspectiva alquímica, o chumbo e o ouro, eles são estados da alma. O chumbo sendo uma condição densa, pesada, caótica, pode até dizer pecaminosa, e o ouro, sendo chamado por eles de luz cristalizada, sol terreno, é o retorno à perfeição adâmica da alma, o estado original do ser humano, antes da queda do pecado original. A natureza exterior é um espelho do que tem que acontecer por dentro. Hermes Trismegistus diz: o trabalho está em suas mãos e juntamente com você. Ou seja, você é a própria matéria do trabalho. O livro do Burckhardt, ele também traz um diálogo entre o sábio Morienus e o rei árabe Calife. O rei queria saber onde encontrar a matéria-prima do milagre, e o sábio responde que Deus criou a matéria do trabalho dentro dele. Todas as operações alquímicas com a metalurgia eram um sinal do que estava acontecendo dentro do coração de cada alquimista. Tratar a alma como algo que pode ser purificado, moldado, transformado, é uma ideia muito estranha para o mundo de hoje. Aliás, beira a heresia, na verdade, dependendo de quem está ouvindo. Mas enquanto o misticismo buscaria a união com Deus por meio da teologia e da devoção, né, o caminho do amor, a alquimia lida com a alma de um ponto de vista cosmológico. O alquimista, percebendo que o cosmos se move de acordo com leis, essas leis devem ter seu equivalente ou análogo dentro da própria alma humana. As leis do universo e as leis da alma seriam como a mesma coisa. O que está acima é como o que está abaixo. O que está dentro é como o que está fora. As origens disso remontaria ao Antigo Egito. O fundador seria o já citado Hermes Trismegisto, né? Que é uma figura meio mítica. Não se sabe se existiu, se era uma pessoa, se era um grupo de pessoas. Mas era uma espécie de fusão ali entre o deus grego Hermes e o deus egípcio Thoth. Então, as funções de mensageiro dos deuses, deus da magia, da ciência, da escrita. E ele é chamado assim, né, de Trismegisto, né, o 3 vezes grande, justamente por possuir as 3 partes da sabedoria do mundo inteiro: os domínios espiritual, psíquico ou sutil, ou anímico, se você quiser, e corporal. Então, espiritual, psíquico e corporal. O Burckhardt ele também vai tratar da origem da palavra alquimia. Então, a alquimia ela vem do árabe, né? Alquimia, que significa basicamente a química, né? Seria a tradução. Mas também pode ter ligação com a palavra egípcia keme, ou kemet,
que a tradução seria algo como negro ou terra negra, que é uma referência à terra fértil do rio Nilo. E também tem uma ligação com o grego antigo, que inclusive deve ser a antecessora, né, da palavra árabe, que é químia ou quemeia, coisa assim, que significa basicamente fundição. Então você vê tanto na origem de Hermes Trismegisto, quanto na origem da palavra, esse encontro do mundo grego com o mundo egípcio. E como documentos históricos dessa tradição, você tem a famosa Tábua de Esmeralda e o Corpus Hermeticum. E esses textos, eles formam a base de boa parte do pensamento mágico e cosmológico do Ocidente. E é justamente na Tábua de Esmeralda que temos a famosa máxima do hermetismo: o que está embaixo é como o que está em cima. O micro reflete o macro. As leis que regem o movimento das estrelas no espaço ou a fusão dos metais na Terra são as mesmas que regem a alma. E, portanto, entender um é dominar, de algum modo, o outro. Por isso que o domínio dos metais nunca foi um mero trabalho braçal para eles. O Burckhardt até traz uma história vindo de um romance de inspiração biográfica de um autor do Senegal, o Camaralai, onde é um relato de um filho vendo o trabalho do pai, que era um ferreiro africano. E ali você tem toda a descrição do processo de fundição tradicional do ouro. Então você tem ali a cena: o ferreiro exige silêncio absoluto na oficina, ele passa por ritos de purificação antes de começar, ele afasta qualquer outro metal inferior, porque não pode sujar de alguma forma a operação. Ele fica movendo os lábios, invocando os espíritos do fogo e do vento durante todo o processo. E ali no canto, enquanto tudo isso está acontecendo, fica ali no canto uma cobra preta pequenininha, encolhida nas sombras, observando o trabalho, representando o espírito guardião da tribo. E a presença da cobra negra não é apenas um folclore. Pro Burckhardt, ela é a prova de que a natureza participa do rito quando o trabalho é realizado com a atitude sagrada correta. Então perceba a diferença desse relato tradicional de um ferreiro africano para o que nós vemos na indústria metalúrgica e química de hoje. Para a humanidade mais antiga, arrancar metais da terra, enfiar fogo neles ao ponto de poder torcê-los e moldá-los, não é uma questão de técnica ou tecnologia, era um rito. A purificação violenta do metal era também a purificação dos nossos impulsos mais caóticos e violentos. Era um processo violento demais que espelhava um processo violento deles mesmos. Não há um abismo entre espírito e matéria, ou entre o mundo sutil e o mundo material. E essa tradição, ela foi de algum modo incorporada nas tradições abraâmicas. A busca pela pedra filosofal, a substância que transformaria os metais em ouro e daria a vida eterna, o próprio Cristo foi visto como sendo a própria pedra filosofal. No mundo islâmico, não precisa nem falar, a alquimia também floresceu. Você tem o Jabir ibn Hayyan, que é um dos maiores nomes da alquimia. A alquimia, em parte, foi vista como que eles chamavam de hikmah. Espero estar pronunciando correto. Mas hikmah é o patrimônio da sabedoria deixado pelos primeiros profetas da humanidade. E especialmente através do sufismo, que é o misticismo islâmico, né? Misticismo, esoterismo islâmico, basicamente. A alquimia encontrou um solo muito fértil. A matéria e espírito eram vistos como expressões do mesmo espírito criador. Então, se a alquimia é uma tradição espiritual bem antiga, e se parte das grandes religiões conseguiram reconhecer na alquimia essa sabedoria como válida e possível de ser integrada, por que os textos alquímicos são impossíveis de ler? Por que tantos símbolos, imagens, receitas estranhas? Em parte, a explicação para isso é que uma tradição espiritual, ela é principalmente oral. Os textos, eles só conseguem expressar parte dessa realidade. Por isso que boa parte, se não a maioria das tradições espirituais e religiosas da antiguidade foram perdidas, se extinguiram. Porque a sua transmissão era oral, era uma relação de mestre e discípulo. Você tinha literalmente alquimistas que diziam que a tentativa de interpretar literalmente um livro de alquimia iria engolir a pessoa para dentro de um labirinto que ela não conseguiria escapar nunca na vida. É literalmente uma armadilha. Então, você tinha por um lado as promessas de criar ouro infinito, curar qualquer doença, alcançar um grande poder mundano, mas o texto verdadeiro, escondido nas páginas, aponta para a riqueza imaterial da alma. A ganância e más intenções que o leitor poderia ter iria cair na armadilha, tentando interpretar literalmente o texto e possivelmente cair em ruína. Enquanto aqueles que conheciam o segredo, conheciam a chave de leitura, por assim dizer,
o texto falaria diretamente com a intuição dos sábios. O alquimista Geber, que eu já citei aqui, ele fala abertamente que ele espalhou um monte de conhecimento pelas páginas dele e que tá tudo ocultado sobre camadas e camadas de confusão. Então ele tá falando literalmente, eu tô aqui para causar confusão. O Burkert faz um paralelo entre essa confusão dos livros alquímicos e os koans budistas. São meio que histórias ou charadas que não possuem resoluções lógicas, como qual o som de apenas uma mão aplaudindo. A função do Kuan não é o aluno encontrar uma resposta para dar para o mestre. A função é forçar a mente racional a girar em falso até o limite e colapsar. Quando a lógica quebra, quando a razão discursiva quebra, o indivíduo ele experimenta um salto da consciência dele, permitindo que uma intuição superior tome conta. É como se você tivesse que desligar o controle. Essa sua ilusão de controle ela tem que ser colapsada para que você possa se abrir para algo superior. Então, a mente analítica ela não é capaz de compreender a totalidade da alma e precisa desligar o filtro. E claro, ainda que você tenha a chave de leitura dos textos alquímicos, ainda que você entenda que os textos alquímicos estão cheios de charadas, contradições e paradoxos para levar a um colapso da lógica, ainda existe a necessidade de um mestre. Esses conhecimentos eles não podem ser transmitidos apenas por textos. É necessário uma pessoa viva, um contato real. A tradição ela precisa ser viva. Fora isso, só se Deus infundir o conhecimento no coração do indivíduo.